Olá, pessoal! Estamos ao vivo! Perguntas e respostas para vocês! Quem não sabe, todo domingo eu abro para vocês me fazerem um monte de perguntas e aí na segunda eu venho aqui às 7 horas da noite, horário de Brasília, e respondo as perguntas que vocês me fizeram. É sempre assim. Olá, Angélica, Kelly, Janiele, Larissa, Léo Sanches, Fernanda. Olá, Janiele? Janiele, é assim que fala, né? Olá! Ah, Kelly, fica ansiosa não que entramos e agora vamos responder todas as perguntas. Hoje é perguntas e respostas, como vocês sabem. Eu vou respondendo as perguntas que vocês me fizeram, que eu abro todo domingo no Stories. E eu sempre peço a ajuda de vocês, né? Porque, gente, no assunto do coração, quanto mais pessoas ali tiverem sintonizadas, melhor a gente arruma o caminho, né? Então é isso. Oi, Rose. Oi, Dani. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, vamos lá? Vamos começar? Então vamos lá. Olha, eu achei as perguntas novamente, eu acho que vocês fazem perguntas muito inteligentes, muito interessantes. E eu acredito que eu vou conseguir responder todas na live. Se eu não conseguir, fica depois pro Stories pra eu responder, tá bom? Mas vamos lá. O que vocês acham, hein, gente? Vamos sintonizar aqui, ó. Renata, o cara que tá sempre dizendo que vai embora, que é uma questão de tempo e que não vamos dar certo. Na verdade, ela não fez muito uma pergunta, ela tá dando um desabafo, né? Ó, ela tá com cara. E esse cara, ele sempre fica falando que vai embora, que nunca vai dar certo. Então, assim, como ela não fez uma pergunta direta, eu vou contar um pouquinho o que eu penso sobre isso, tá? O que eu penso? Quando eu vejo uma situação dessas, eu penso duas coisas. Primeira coisa, ou o camarada é realmente uma pessoa muito insegura, uma pessoa assim que não confia, que vai dar certo. Olá, Gileide, que vai dar certo, Silvânia, que vai dar certo. Então, ou a pessoa é uma pessoa muito insegura, que não bota muita fé nela, que não acredita que vai dar certo, sabe? E por causa disso, fica falando aí, a gente vai terminar, tal. Ou ele mesmo tem um problema com ele, ou ele é uma pessoa que não deixa de ter um problema com ele, mas é uma pessoa que tá querendo manipular você através do medo. Ou seja, ele fica sempre te dando a ideia de que uma hora ele vai embora, um dia ele vai embora, levando pra você insegurança. Então, é o que eu falaria para essa seguidora se ela estivesse na minha frente, assim, é o seguinte, olha, presta atenção. Se ele é inseguro ou se ele está querendo que você seja insegura, te manipulando dessa maneira, os dois jeitos não é nem um pouco saudável. Próxima vez que ele disser que não vai dar certo, questiona. Por que exatamente você acha que não vai dar certo e por que você está nessa relação? Eu acho que é muito importante a gente desarmar as pessoas quando elas chegam nos manipulando ou chegam com jogos, né? Então a gente precisa desarmar. Nada melhor para desarmar do que a verdade. Acho que ele está querendo chamar a atenção. Pode ser, Gileide, pode ser que ele esteja querendo chamar a atenção. Ele se sinta inseguro, aí ele quer chamar a atenção dela, né? Lidiane, olá, tudo jóia? Que bom que você conseguiu entrar hoje. Ó, próxima pergunta, tá? Acho que tá respondida para essa seguidora. Eu acho que ela tem que tomar bastante cuidado, gente, e para vocês também, tá? Que às vezes não fez essa pergunta, mas para vocês é sempre se sintonizarem. Quando a pessoa tá usando de muita manipulação, muita insegurança, vocês ficam com os dois pés muito alertas, né? As duas orelhas muito alertas. E outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, nunca é só um da relação que tá doente. Sempre é os dois que estão. Ué, Renata, é mesmo? É mesmo. Às vezes a gente usa muito uma pessoa como bode expiatório, né? Nossa, olha só como ele manipula ela, olha só como ele faz, tal. Mas ela também tá emocionalmente frágil, emocionalmente vulnerável, tanto que ela tá topando estar nessa relação, né? Tanto que provavelmente ela tá angustiada. Então talvez ela fosse até uma pessoa muito saudável, mas nessa relação talvez ela tá ficando menos saudável. Deixa eu ver se vocês... Patrícia, eu vi a mensagem que você fez, o post que você fez em cima do post que eu fiz, ficou sensacional, quero te dar os parabéns, depois eu vou replicar aqui no meu stories, viu? Adorei, amei de verdade. Vamos mais então, próxima pergunta, Renata, como se amar? E aí, gente, como é que a gente se ama, hein? Como é que a gente mostra que a gente gosta da gente? Como é que isso acontece? E aí, gente, o seguinte,
é uma coisa que eu uso muito para explicar assim, como é que é o amor próprio, como é que você se ama. É você pensar o seguinte: imagina quando você ama uma pessoa. Quando você ama uma pessoa, você não cuida dela? Você não separa um tempo para ela, escreve mensagens carinhosas, cuida do que ela come, né? Às vezes você, né, faz a comida, pensa em programa para sair. Então, isso é quando eu amo uma outra pessoa. Quando a gente se ama, a gente faz bem parecido. Essa semana eu coloquei um post que dizia mais ou menos assim, né? Que o corpo da gente mostra como a gente tem se amado. E eu pus esse post com a intenção de que vocês parassem um pouquinho para pensar. As decisões que vocês tomam todos os dias, inclusive as decisões do que você põe dentro da sua boca, do que vai te alimentar, são uma amostra se você se ama de verdade, né? Então, como é que a gente faz para se amar? A gente cuida dos detalhes, como a gente faria para uma outra pessoa, a gente faz pra gente. A gente cuida dos detalhes, cuida do que a gente pensa, cuida das pessoas que a gente convive, cuida da nossa alimentação, cuida da água que a gente bebe e por aí vai. É um cuidado, né? Gileide disse assim: eu não sabia sobre isso, que eram os dois que estavam doentes. Aprendi depois que você falou. Gileide, que bom que isso foi uma informação importante. Voltando, né, na primeira pergunta, que a Gileide está comentando a primeira pergunta. Gente, de fato, nunca é só um da relação que está doente. Se é uma relação tóxica, os dois estão doentes. Isso é verídico, tá? Não tem como você se manter em uma relação doentia se você também não estiver ali numa codependência ou se você ali não estiver também doente emocionalmente. Não tem como, não se prolonga esse relacionamento, eles se acabam muito rápido. Eu falei pra minha mãe sobre esse post sobre alimentação. E a minha ideia desse post é justamente fazer vocês pensarem um pouquinho, né? Como é que vocês estão se amando? E eu acho que o espelho, gente, e eu não tô falando de verdade, de padrão, de que tem que ter a bunda não sei o que lá, os peitos não sei o que lá, vestir não sei o que lá. Não, não é isso. Mas o espelho, ele dá uma noção, sim, de como a gente tá cuidando da gente, né? Ele dá como se ele desse, assim, um veredito, assim, né? Como é que você está se cuidando? Então eu faço essa mensagem para vocês olharem um pouquinho como vocês estão se cuidando. Próxima pergunta. Gente, quem está entrando agora, a gente está hoje no Perguntas e Respostas. Vocês me fizeram a pergunta domingo e eu tô aqui respondendo hoje, tá bom? Vamos mais? Então vamos. Renata, quando você tem um pressentimento que alguém está mentindo, o que fazer? No caso, essa seguidora ela explicou um pouquinho. Parece que o cachorro dela morreu e era uma pessoa que ela não tinha tanta afinidade assim, que estava cuidando do cachorro. Foi o que eu entendi. E o cachorro acabou morrendo. E ela acredita que de alguma maneira essa pessoa está mentindo, talvez da morte do cachorro. O que a gente faz, hein, gente? O que vocês pensam? O que a gente faz quando alguém está mentindo pra gente? Nossa, eu já tô morrendo de sede, né? O que a gente faz quando a gente percebe que alguém tá mentindo pra gente? Sabe quando fica aquela sensação assim, a pessoa te fala, mas parece que ela fala coisas pela boca e parece que o corpo dela fala alguma coisa diferente, ou a gente tem uma intuição. Eu super valorizo a intuição, mas intuição é intuição, verdade é verdade. O que acontece? Quando a gente sente que alguém tá mentindo, primeiro, a gente não pode pegar a nossa intuição de dizer, nossa, ela tá certa. O que a gente pode fazer? A gente pode averiguar o que está acontecendo. A gente pode, com o comportamento, o olhar, a energia diz, exatamente, Larissa, diz muito, né? Como a pessoa está se expressando e tal. Então, o que a gente pode fazer é assim, olha, a pessoa me falou X, mas eu tô sentindo que não é esse X. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e confrontar a pessoa, conversar com a pessoa. Como é que seria essa confrontação? Nada agressivo. Seria uma coisa do tipo assim, você me disse, mas eu gostaria de novo que você falasse a história do que aconteceu com a morte do meu cachorro e te dizer assim, que eu dou a abertura real para você me falar o que verdadeiramente aconteceu. Eu quero que você saiba disso. Independente do que aconteceu, eu gostaria muito de saber. Então, assim, quando você desarma, né? Você chega desarmada, a chance da pessoa falar a verdade é muito melhor. A pessoa, às vezes, mente por medo ali dela ser criticada, por medo dela ser julgada. Então, às vezes, ela mente. Não que justifique, tá, gente? Mas isso acontece. Olá!
Vamos mais, próxima pergunta. Renata, não gosto da forma que meu pai trata a minha mãe e a mim. Ele fala palavrões. O que devo fazer? Olha, depois eu posso fazer, gente, se vocês desejarem, um vídeo completo sobre isso, sobre relação de pai e mãe e a de filho, onde fica, tá? Então, primeiro eu vou entrar um pouquinho sobre isso e depois nossa, gente, daria pra eu falar aqui 1 hora só sobre isso. Mas como tem muitas perguntas, não vai dar pra falar tão profundamente. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: quando se trata do nosso pai e da nossa mãe, o que acontece é que a gente não sabe tudo o que acontece naquela relação. A gente só tem uma fatia do que verdadeiramente acontece. Ah, Renata, mas minha mãe vive falando dele, eu escuto ela falando X e Y dele. Ah, mas eu moro com a minha mãe, você não tá entendendo, eu sei que é ruim. Só que existe o seguinte, no relacionamento, gente, às vezes mostra-se muitas coisas, mas só quem tá na relação sabe exatamente o que acontece naquela relação. Porque quando eles vão fazer as pazes, que é entre 4 paredes, ninguém tá participando. Então talvez fica ali parecendo que é tudo muito ruim, péssimo tal, mas entre 4 paredes eles acabam se reorganizando. Pode ser que seja um relacionamento realmente tóxico que os pais dessa seguidora tenham, pode ser que exista, né? Mas o fato é assim, que ela é filha deles, ou seja, ela não tem o direito e não tem o poder de interferir ali, porque é como se fosse assim, gente, ela é muito pequena, é isso que eu quero dizer, depois eu posso aprofundar nisso, mas ela é muito pequena para interferir em uma coisa tão grande que é o relacionamento dos pais. E gente, vamos pensar no básico, a gente é formada por 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Quando a gente pega um dos lados, fica com raiva do pai ou fica com raiva da mãe, é o mesmo que a gente dizer que 50% nosso a gente odeia. Então é uma coisa muito séria, existem consequências, né, de você se intrometer na relação dos seus pais. Então o que eu poderia dizer é assim, olha, na relação do seu pai e da sua mãe, diz respeito a eles como homem e mulher. A você diz respeito só ao seu pai e à sua mãe, tá? Então não se intrometa na relação deles, né? De maneira que assim, você não tem força para isso. Talvez você pode pedir para uma tia, conversar com a sua mãe, alguma coisa assim, mas no máximo. Nem sei se isso é muito aconselhável. Agora, ele também fala palavrões, também é desrespeitoso com você. Eu entendo, gente, que tem pessoas que é muito difícil conviver. Quando é o pai que é assim, pior ainda. Então, o que eu diria pra você é assim, evite confrontação. Evita mostrar que você tá certa, ou ter a razão, ou se impor. Evita fazer isso, que quanto mais você quer se impor, mais ocasiona, como se você colocasse lenha na fogueira, tá? Então, procura ser o mais passiva possível, responde o que ele perguntar, faça assim, o mais objetivo possível, mas não chama pra briga. Cuida disso, cuida de você não chamar pra briga, cuida de você não fomentar ali desavenças. Eu acho que ele já vai ter dado um bom passo. Olá, boa noite, Cruvinho, assim, né? Fala Cruvinho. Espera só um pouquinho que eu vou voltar aqui, que acho que tiveram algumas perguntas. Deixa eu ver. Olá, minha psicóloga amada. Olá, Érica, querida. Patrícia, eu adoraria saber mais sobre esse tema. Patrícia, posso fazer então depois um vídeo, viu, gente? Eu vou anotar depois da live para fazer um vídeo sobre isso, relação pai e mãe, que eu acho que é muito interessante. É um tema vasto e que às vezes prejudica a relação dos filhos com os pais, né? E até para quem tem filhos, para poder entender como é que essa ordem acontece. Fui eu que fiz essa pergunta. E pelo que você disse, essa relação abusiva, eu identifico isso na relação deles. Gileide, então assim, se você identifica a relação deles abusiva, eu sei que existe um sofrimento ali, né? Porque a gente identifica alguém que a gente gosta, alguém que a gente ama, mas você como filha, você está numa situação de filha, é difícil você tomar um partido, tá? Então eu recomendo que você fale com alguém que possa interferir realmente, como uma tia, a irmã da sua mãe, alguém assim. Mas assim, aquela dinâmica você não tem muita força. É isso que eu quero dizer, porque o que acontece ali impacta em você diretamente, ok? Depois eu posso falar mais sobre isso. Bem, vamos mais perguntas? Vamos lá. Olha, eu adorei essa pergunta. A pergunta é assim: Renata, o que é ser uma pessoa orgulhosa?
como mudar isso? Gente, eu me lembro que faz mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, eu recebi exatamente essa pergunta, né, de um ex-cliente meu. Ele me mandou um WhatsApp perguntando sobre isso, né, o que é uma pessoa orgulhosa e como é que eu posso mudar. Então, o que eu disse pra ele, é o que eu continuo acreditando, é o seguinte, gente, uma pessoa orgulhosa, eu acho que é uma pessoa muito inflexível. A gente tem, acho que, dois tipos, assim, de orgulho, né? Um orgulho que defende você, né? No sentido de, assim, um amor próprio. Eu acho que é uma palavra, acho que é uma expressão até melhor, né? Amor próprio é uma expressão melhor do que orgulho. Mas que às vezes é confundido um pouquinho com orgulho, né? Então, se eu tenho amor próprio, eu vou defender meus direitos, eu vou falar que eu não gosto, que eu gosto, mas eu não vou infringir o direito do outro, entendeu? Agora, uma pessoa orgulhosa, ela olha muito pro lado dela, pra maneira dela ver a vida, para ela. E aí, o que acontece na prática? Acontece na prática que uma pessoa orgulhosa, ela se torna muito inflexível. É uma pessoa que não aceita muito a opinião dos outros, não aceita muitos nãos, então é uma pessoa que é difícil lidar por isso, porque ela é muito rígida e ao mesmo tempo defende demais o seu próprio ponto de vista e as coisas têm que geralmente funcionar do jeito dela. Por isso que é uma pessoa difícil de se conviver, uma pessoa orgulhosa. Então, como é que a gente faz para mudar isso? Para mudar esse orgulho, eu convido você a ser mais empática com os outros. Ou seja, reconheça que você tem os seus direitos, reconheça que você tem o seu modo de pensar, mas que as outras pessoas também têm. Então, seja um pouquinho mais empática, seja um pouquinho mais, às vezes, flexível, né? De pensar que não existe um certo ou errado, não existe um jeito 100% de fazer uma coisa, né? Existem sempre formas de ser feito. Então, você poder diminuir um pouquinho esse orgulho, com certeza você pode substituí-lo por uma empatia. Isso vai te dar mais flexibilidade, com certeza. Olá, Mariana! Mariana é esteticista lá de Berlândia, né? Olá, Mari, tudo jóia? Vamos mais para uma pergunta. Estamos aqui no Perguntas e Respostas. Renata, por que mesmo não querendo, a gente sai de uma má pessoa e acaba se envolvendo com outra igual? Gente, olha, vocês já viveram isso? Vocês tinham um relacionamento péssimo, pessoa ruim, pessoa só fazia coisas péssimas. Aí o que acontece? Você acaba a relação, você fala, meu Deus, nunca mais isso na minha vida, nunca. Aí o que acontece? Aí dá 3 meses, né? Às vezes nem isso, né? Você se envolve com uma pessoa igual àquela que você terminou o relacionamento anterior. Mas, gente, é dedo podre, Renata. Quem acha isso que acontece? Gente, o que acontece é o seguinte, é que todos nós temos um padrão de relacionamento. É como se a gente tivesse assim, um roteiro interno, sabe? De como é uma relação. A gente aprende aquilo ali ainda na nossa primeira infância. E aí, a gente vai buscar nas relações que a gente estabelece uma coisa parecida com esse modelo que eu aprendi, com esse modelo, com esse padrão que eu entendo que é relacionamento. O que acontece? Acontecem 2 coisas. Um é você se manter nesse padrão de relacionamento a partir das relações que você viu quando você era na infância, né? Você viu que era assim, então você acha que todas as relações é assim. Uma outra possibilidade também é que, às vezes, você não mudou nada de um relacionamento para o outro. Você não aprendeu com aquele relacionamento, você não se transformou, não melhorou, você continua a mesma pessoa. Uma mesma pessoa atrai uma pessoa igual. Então, assim, presta bastante atenção, gente. A gente sempre vai atrair pessoas parecidas com a gente. Mas nunca, Renata. Sim. Ou parecidas ou complementares, né? Então, assim, vocês precisam estar bem atenados que se ele é assim ou assado, o que em mim chama isso, né? Chama pessoas assim. O que em mim faz com que pessoas dessa ou daquela maneira se interessem, né, por mim, porque eu acabo me interessando por esse padrão. Então, eu diria para essa seguidora o seguinte: pensa um pouquinho se você não está precisando reviver relacionamentos desse jeito para você aprender um pouco mais sobre você ou realmente aprender alguma coisa importante ali, tá? Fernanda, é ruim, não é bom não, né? Vamos mais? Próxima pergunta. Renata, como faço para esquecer meu ex? Essa seguidora, ela disse que ela encontrou o ex recentemente
E isso deixou ela muito balançada, gente, pouca miséria, né? Você sai, fala, não, agora eu vou, né? Vou esferecer, vou encontrar um boy. Aí você encontra o ex. Ah, não, gente, que sofrimento, né? Aí, aquela hora que você olha pro céu, você fala assim, sério, Deus? Eu precisava disso? Gente, acho que acontece com todo mundo. Comigo vivia acontecendo. Mas o fato é o seguinte, é que acontece. Você vai encontrar seu ex e a primeira coisa que você tem que pensar é que, por pior que tenha sido o término, por pior que tenha sido a sua experiência com essa pessoa, você não vai esquecer. A gente nunca esquece uma experiência que a gente passou. Igual eu sempre falo, a não ser que eu tenha alguma doença, né? Como a doença de Alzheimer, por exemplo. Senão, gente, a gente não esquece o que se foi. Então, para de ficar lutando. Eu vejo isso tanto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vejo isso tanto, gente. Vocês sentem uma coisa, sabe? Eu vejo pessoas que sentem uma coisa e elas ficam lutando com elas, querendo não sentir aquela coisa. É como se você tivesse assim, tem uma correnteza e você não quer essa correnteza, não quero que essa correnteza vá para aí. Aí você fica ali, né, com seu barquinho, tentando sair da correnteza. Deixa eu te falar. Em relação às emoções, você tem que aceitar aquilo que você está sentindo. Entenda, não é se entregar do tipo assim, nossa, então tá, tô triste, agora vou ficar triste para sempre. Não, mas você sempre precisa dar um espaço para aquilo que você está sentindo. Isso é tão importante. E assim, você não vai esquecer esse ex. Você só tem que colocá-lo num lugar diferente de prioridade. Isso que você precisa fazer. Olá, Thiago, primo, não sei se você tá aí ainda, mas olá. Então, assim, isso é muito importante que você entenda que você não vai esquecer um passado, não vai esquecer um ex, de jeito nenhum, né? O que você precisa fazer é dar uma importância que ele cabe nesse momento. E cuidando de você, claro. Olá, Bruno. Aqui, ó. O que fazer... Renata, o que fazer quando vem aquela vontade de se sabotar, no meio do caminho desistir de tudo? Já vou para essa pergunta aqui, repito ela daqui a pouco que apareceu perguntas aqui. Érica perguntou assim, os narcisistas também não esquecem, já que são tão frios? Érica, os narcisistas, é que a dinâmica deles se relacionar é um pouco diferente, né? É tudo eu, então assim, eles não se apegam tanto no outro, sabe? Então quando termina a relação, não é que eles esquecem, é porque aquilo ali nunca foi tão importante quanto eles mesmos, né? Então eles costumam se vangloriar do que aconteceu e nunca eles são errados. Então dificilmente eles aprendem alguma coisa de uma relação para outra. Então, narcisistas, a dinâmica é um pouco diferente. Não é que esquece, é que a prioridade da vida dele é ele, né? Fernando disse assim, ainda mais se for o pai dos seus filhos. Pois é, Fernando, imagina se for o pai dos filhos. Como é que você vai esquecer? Como é que você... Inevitavelmente, você vai ter que encontrar com aquela pessoa. E quanto mais vocês puderem ter relacionamento saudável, melhor, né? Então, assim, se você não deu certo como homem e mulher, né? No sentido de, olha, não deu pra gente seguir adiante, que vocês façam com os filhos, né? Não passe isso para os filhos, que os filhos, eles se sentem geralmente muito culpados quando os pais separam, tá? Fernando disse assim, sempre vai ter que olhar para a cara da pessoa. O bom mesmo é nunca mais ver. Ai, Fernanda, facilita muito. Quando a gente não precisa nunca mais ver, é uma bênção. Mas assim, se tem filho, gente, é impossível. Você vai ver e como pessoas adultos ali, né, da relação, vocês vão precisar administrar isso de uma maneira que não interfira nos filhos. Porque agora não é o casal que é a prioridade, são os filhos. O assunto tem que ser os filhos. Olá, olá! Bem, vamos mais então. Vou voltar aqui para a pergunta. Renata, o que fazer quando vem aquela vontade de se sabotar? No meio do caminho, desistir de tudo. E aí, gente, quem já teve vontade de se sabotar? Quando viu que as coisas estavam melhorando, você estava se curando, o negócio estava indo bem, você estava naquela dieta certinho, aí já passaram 15 dias, aí de repente você faz o quê? Você se sabota legal, né? Você vai e faz uma coisa assim péssima para a sua saúde, ou vai lá e liga pro ex, ou vai lá e fica stalkeando.
Quem nunca, né, gente? Quem nunca se sabotou? Quantas coisas a gente faz? O fato é que é o seguinte, esses impulsos, eles vão existir. Eu quero que vocês imaginem aqui comigo uma coisa. Imagina que tem um elástico nas costas de vocês, tá? Imagina que tem um elástico bem grosso nas costas. E aí, você começou uma jornada de se modificar, de mudar, e aí você vai andando, tá? Quando você vai caminhando, esse elástico ele ainda tá muito grosso, então você faz uma força tremenda para ir para frente. Aí chega uma coisa que a gente pode falar que foi uma sabotação, tá? Não sei. Aconteceu alguma coisa que te voltou lá para trás. Caramba, Renata, eu já tinha andado tanto, tinha feito isso e aquilo, voltei lá para trás, voltei a estaca zero. Na verdade, não, você não voltou lá atrás. Agora, esse elástico que era muito forte, ele tá um pouquinho mais frouxo. O que significa que você vai ter que, de novo, fazer o mesmo caminho que você já fez. Mas vai ser um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Então, é normal a gente se sabotar. Isso acontece com qualquer pessoa. E logo que você perceber que isso aconteceu, não desanime, recomece. E recomece quantas vezes forem necessárias. A questão é você não deixar de longe, né, não sumir da sua vista você e a importância que você tem. É isso que a gente não pode. A gente vai ter momentos difíceis, a gente vai ter momentos que a gente vai pensar em desistir. E olha, acreditem, né, também já vivi vários momentos assim, mas sempre passam, esses momentos sempre passam. E a gente retoma o fôlego e vai de novo. Mas o importante é que a gente sempre vá. E eu quero que vocês fiquem com isso assim bem pra vocês, tá? Não importa quantas vezes você errar, não importa quantas vezes você voltar atrás em uma decisão que você tinha tomado, não importa quantas vezes você vai ter que recomeçar. Mas o importante é que sempre você tenha em mente, em vista, que o que for melhor pra você, não importa o esforço, não importa as vezes, você também vai ter que fazer sempre, tá? Deixa eu ver aqui mais, o que tem aqui de perguntas? Ok. Muitas pessoas entraram lá. Pessoal, a gente tá nos perguntas e respostas, tá? Josi perguntou assim, como lidar com a pessoa que só olha pro próprio umbigo e só as coisas que acontecem com ele é que tem importância? Josi, são pessoas meio narcisistas, né? Como uma seguidora aí acabou de perguntar. Mas assim, como é que a gente lida com ela? A gente tem que começar a colocar a pessoa a ter um pouco de empatia pelo outro. Então, você começa a dizer o que aquela ação dela causa em você. Aí, aos poucos, ela vai percebendo que o mundo não gira só em torno dela. Que o que ela faz também traz consequência para outras pessoas, tá? Olá, pessoal. Então, acho que esse seria um caminho. Próxima pergunta. Renata, fiquei com um rapaz que tentava ficar comigo há muito tempo. Depois que conseguiu, ele não falou mais nada. Gente, pra acabar com os pequi, né? O cara fica lá insistindo, fica com você, depois o cara some. Primeiro pensamento que vem na nossa cabeça na hora, qual que é? Gente, não gostou? Ele não gostou de ficar comigo. Porque o primeiro pensamento sempre vai ser autodestrutivo. Sempre vai ser uma autocrítica, alguma coisa que a gente deixou de fazer. O primeiro pensamento geralmente é assim, né? Mas eu quero que você olhe um pouquinho mais amplo. Tem pessoas que têm, e isso é real, tá, gente? Tem pessoas que têm um desejo muito grande por uma pessoa, tá? E aí, ou às vezes estão até no relacionamento e o cara nunca deu moral pra ela, e aí ela fica ali, né, insistindo. Elas desejam não a pessoa, elas desejam um desafio, entende? Então, uma vez conquistado aquele desafio, perde o interesse, perde a vontade, perde o desejo, perde tudo e a relação acaba. Então, o que eu gostaria de dizer para essa seguidora é o seguinte: olha, eu não sei o que aconteceu com ele, mas pode ser esse caso. Pode ser o caso dele se apaixonar não pela pessoa, mas se apaixonar pelo obstáculo, pelo desejo. São pessoas que geralmente nunca ficam com ninguém. Elas acabam sempre sozinhas. Quando uma coisa fica estável, quando elas percebem que o outro está gostando delas, elas vão embora. São pessoas que precisam rever isso daí, né? A conexão delas com o outro. E o que faz com que elas sempre não queira ficar, né? Geralmente são pessoas que perderam uma pessoa importante ainda na infância.
na primeira infância. Provavelmente o pai ou a mãe dela morreram quando ela era ainda muito criança, tá? Rola isso também. Alan falou assim: acabo de sair de um relacionamento. Demorou uns 20 dias para começar a doer. 20 dias depois chegou a dor. O que eu faço? Isso é bem comum e eu vou contar por que isso acontece. Só um minutinho, Alan. Alan, o que acontece? É um relacionamento que você tinha, ele acaba e aí demora um pouco para cair a ficha. É aquela sensação de assim, não, isso não é muito verdade, né? A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não acredita muito que aquilo é real. Então, às vezes, demora um pouco para processar, para você ver, nossa, pera, essa daqui é a nova realidade. No seu caso, aí demorou uns 20 dias, né? E aí, quando chega a dor, né? Ela chega devastadora mesmo, a gente sente às vezes que não vai nem suportar. Meu Deus, eu acho que eu não vou suportar essa dor. E o que eu posso te dizer é o seguinte, primeiro, aceita que tá doendo, então assim, não luta contra isso, não tenta não sentir isso. Sinta, faça como se fosse assim, a tristeza vai bater agora na sua porta, você deixa ela entrar, mas ela não entra com mala não, tá? Você deixa ela entrar, você vive essa tristeza, procura estar com seus amigos, procura estar com seus parentes, com pessoas que você gosta, que podem te dar algum apoio emocional nesse momento. Você não precisa nem ficar falando dela, mas assim, se você puder fazer algumas coisas que te distraiam, tudo bem. Se você depois da noite quiser ficar chorando, porque dói mesmo, chora, sente isso que você está sentindo. Porque só depois que a gente sente é que a gente dá espaço para outras coisas virem. Como, por exemplo, o amor por uma outra pessoa, né? Então, essa história que o pessoal fala, um amor substitui o outro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que são pessoas que usam outras pessoas enquanto elas estão no momento de luto. Então, viva o luto. Eu sei que dói demais, tá, Alan? Mas só que isso vai passar e você precisa sentir isso para você poder aprender com esse relacionamento e estar melhor para uma outra relação. Agora, ficar bem quietinho, ficar mais reservado. Mas cuidado com o tempo, tá? No sentido de deixa ali 1, 2 semanas mais dolorido. Depois você começa a fazer mais movimentos de sair. Olá, sayonara. Não tinha saído antes, dói o peito. Alan, é exatamente isso. É uma sensação assim que parece que um trator... Eu falo assim, a sensação é que parece que um trator passou por cima, deu ré, passou de novo, a sensação é de abrir o chão, é como se você fosse morrer, assim, parece que você não vai aguentar da dor no peito, é físico, né? Então, você tem que falar, cara, isso é real, você tá doendo e tudo bem, se tá doendo é porque foi importante. Toma muito banho, tá? É uma coisa que eu te recomendo, tomar um banho bem mais demorado, gostoso. Deixa circular muito ar em casa, então abre janela, toma muita água. Acho que essas coisas são cuidados que vão ajudando a gente a centrar. Uma coisa que eu também indico para os meus clientes quando estão passando por término é tomar um pouquinho de sol ali na manhã ou no finalzinho da tarde, que o sol também sempre energiza, tá? Espero que tenha te ajudado. Vai uns meses? Não pode ir uns meses. É exatamente isso, né? A gente sabe das coisas do coração. A gente sabe, né, o que acontece. Pode ir alguns meses, tá? Mas só que assim, entenda que a primeira semana é muito diferente dos próximos meses. Eu acredito que a semana que, pelo que eu percebo, assim, dos meus clientes, primeiras 2 semanas ali são as mais hard mesmo. Depois fica mais tranquilo. Depois fica bem mais tranquilo, tá? Olá. Então vamos mais. Próxima pergunta. Renata, o que fazer quando você está em um relacionamento abusivo, mas o outro acha normal tudo que faz com você? E, gente, relacionamento abusivo é isso aqui, a explicação é essa. Você tem um relacionamento abusivo, a pessoa vai lá, te estralhaça, te humilha e aí ela age como se fosse normal. Às vezes, assim, depois, ela age como se fosse uma coisa, assim, muito natural, né?
Então, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, o relacionamento abusivo, ele só acontece porque existe uma falta de consciência da pessoa com ela mesma e uma falta de empatia com o outro. Senão, um relacionamento abusivo nenhum aconteceria, né? Não existiria. Só com muita desconexão para você ser capaz de maltratar alguém que você diz amar, né? Então, o que eu quero te dizer é que esse tipo de comportamento de fingir ou de achar, eles realmente acham que não fizeram nada demais, né? É comum. Então, Renata, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, em um momento, o relacionamento abusivo, em um momento, vai ter um momento de muita adrenalina, né? Geralmente tem, e que são espaçados com um momento de muita calmaria. Nesses momentos de calmaria, busque trazer elementos assim, que mostrem o que está acontecendo, se posicione um pouquinho mais, fala para ele que, olha, você precisa ler sobre isso, porque eu estou identificando que o nosso relacionamento está abusivo e eu não pretendo trazer para minha vida um relacionamento assim, mas eu quero estar com você, então eu quero que isso daqui melhore. Então, como é que você vai mostrando? Na hora da calmaria, você começa a falar, se posicionar mais, falar um pouco mais sobre o que você percebe e sugiro que ele leia sobre os assuntos, tá? Já teve um casal que eu acompanhei uma vez que a esposa falou, né, pra ele ler sobre, e quando ele leu, ele realmente viu que ele estava sendo abusivo, e ele sempre falou que não era abusivo, não. Quando ele viu as características, ele ficou abismado, né, e era mesmo. E aí, dali, ele mudou bastante. Olá, Lucas! Fernanda disse sim. Ah, de nada, Lan. Eu terminei, sei que vivi um relacionamento abusivo, mas agora tá batendo medo, mas quando lembro da minha rotina, eu tenho certeza que não quero mais. Fernanda, a questão é o seguinte, quando termina, a gente fica meio perdida, né? Aí dá medo e dá, às vezes, até vontade de voltar naquela relação que a gente tinha antes. Por quê? Porque aquilo ali é o que eu conheço, né? Ó, fica firme no seu propósito, né? Se você quer um relacionamento melhor, não que você não possa voltar pra ele, não é isso, mas você tem que estar um pouco melhor, porque senão vai simplesmente ser replay, você vai assistir a mesma história. Então, garanta que você se desenvolva mais, leia bastante coisa, se ocupe esse tempo de voltar para você se abastecer de você, ter maior consciência, inclusive para você poder decidir se volta ou não com ele. E se voltar, meu filho, aí as regras são outras. Não dá para ser a mesma história, não. Senão, vai ser voltar para terminar. Cura para final de relacionamento e fortalecer o lado espiritual buscando a Deus. Sim, tem muitas pessoas que, né, eu me curei assim. Maria, tem muitas pessoas que fazem exatamente isso, né? Elas se apegam à religião e tá tudo certo, cada um, né, vai se apoiar naquilo que acredita, né? Vamos mais então. Depois de um término, Renata, depois de um término, como saber se você quer sair com outra pessoa ou está com medo, né? E aí, coração, como é que a gente sabe? A gente terminou uma relação, como é que eu sei se eu quero, né? Eu não quero sair ou se eu tô com medo mesmo de encontrar alguém. Na verdade, a gente não vai saber essa resposta. A gente só vai saber na prática. Então, eu diria que quase 100% das vezes quando termina, dá um medo danado, né? De sair, dá um medo do novo, dá um medo de se relacionar de novo. Porque, você acabou de sair toda machucada, estrapulhada, né, de um relacionamento. Aí dá um medo, né, no mínimo, de eu chegar e me relacionar com outra pessoa e sair daquele jeito de novo. Então, o que eu posso dizer assim, acolhe esse medo, ele é real, né, um medo do novo, mas não permita que esse medo te paralise, tá? Eveline disse assim, Renata, perdi a parte em que uma perda influencia na conexão com uma pessoa. Pode falar novamente? Qual parte que eu falei isso? A parte em que uma perda influencia na conexão com uma pessoa. Ai, gente. Eveline, você sabe que agora eu não tô lembrada aqui que eu falei? Mas o que eu tô entendendo assim é que eu não tô lembrada disso exatamente não. Mas o que eu acredito? Eu acredito assim, Eveline, que quando você tem uma relação, eu não sei se é exatamente sua pergunta, tá? Quando você tem uma relação
e eu sei que eu não falei sobre isso hoje, mas quando você tem uma relação e essa relação termina, tá? O que acontece é que você tinha uma conexão com essa pessoa. Quando você vai iniciar uma nova relação, você vai se propor a se conectar de novo com outra pessoa, certo? E o que acontece? Acontece que quando a gente vai se conectando com muitas pessoas, pode ser que fica mais fácil depois terminar, o que pode trazer uma certa banalização. Sei que não foi isso que eu disse, mas me fez lembrar isso. Que pode trazer uma banalização do término. Tipo assim, uma briguinha vira um término, porque eu não tenho uma conexão com o outro. Então, o que eu diria para as pessoas é assim, olha, a relação que você tá, investe nela, sabe? Eu acho que não são todas relações, tem relações que não dá mesmo, você já fez todo o possível, você tá esgotada, seu emocional já era, tipo assim, não dá pra insistir naquela relação. É melhor mesmo, mais saudável terminar. Mas tem relações, gente, que ainda pode um pouco mais. E o que eu vejo hoje em dia é uma desconexão muito grande das pessoas, em que o terminar ficou muito fácil, ficou uma opção fácil, né? É porque hoje tem o Tinder, hoje tem várias possibilidades de você encontrar mais facilmente outras pessoas, talvez, não sei. Mas virou uma desconexão muito grande. Então, assim, comece a pensar que as pessoas não são descartáveis. Então, o que eu posso fazer e como eu posso fazer para essa relação melhorar? Eu acho que seria interessante. A perda de uma pessoa. Eveline, o que eu falei, a perda, eu acho que foi no término. Depois você volta, eu vou deixar aqui gravado, aí você volta pra você ver, que realmente agora eu não sei, eu falei tantas coisas que agora eu me perdi, tá? Desculpa, Eveline. Então as pessoas estão ficando muito descartáveis, as pessoas estão ficando muito assim, tem um problema? Vou terminar. Depois eu vou encontrar outra. Gente, não tá aí no mundo aí um monte de pessoas ótimas, super sadias te esperando, não. Sabe? O que é um relacionamento saudável? Ele é construído com duas pessoas que têm as suas questões, têm os seus problemas, mas que topam ali construir uma coisa legal. Então, por mais que seja às vezes difícil, não, vamos lá, vamos tentar de novo. Ó, isso aqui não foi legal, me machucou, isso foi ruim, mas vamos aqui insistir, né? Então, eu sempre acredito que se ainda existe energia nessa relação, por que não insistir um pouco mais, né? Pra ver o que dali pode, o que ali pode surgir, né? De positivo. Eu tô tão chateada que eu realmente esqueci o que eu falei. Vamos mais, então. Renata, como esquecer alguém que só lhe faz mal? Esquecer, gente, o que a gente sabe? Nós não esquecemos ninguém. Ai, que coisa, né? Queria tanto tomar uma porção e esquecer. Olha, não dá pra esquecer. Mas eu traria uma pergunta para essa pessoa. Ela disse assim, ó, como esquecer alguém que só lhe faz mal? A minha pergunta para você é, o que te faz sempre estar com o seu pensamento voltado para essa pessoa que te fez tão mal? O que você está indo em busca de quê? É de uma idealização que você criou e não foi cumprida? É de uma expectativa? Talvez dos planos que vocês fizeram? Ou você está indo atrás de uma miragem? De uma pessoa que nunca existiu e só existiu dentro da sua cabeça? Uma pessoa, quando ela faz mal para outra, ela não é esquecida, mas ela deve ser colocada no mesmo patamar que ela mesma te coloca. Então, quando uma pessoa te faz mal, você se faz bem e cuida de você. Então, minha pergunta para essa seguidora é o seguinte: o que você pode fazer para se fazer bem? Porque se essa pessoa te fez tanto mal, por que você ainda está dando espaço para ela na sua vida? Não está na hora de você dar um espaço na sua vida para você? Será que não está na hora de você começar a fazer planos maravilhosos com você sendo mais saudável, com você sendo mais feliz, com você sendo mais leve? Então é importante que você perceba que uma pessoa pode fazer bem ou mal para você, mas quem decide quem fica e quem não fica é você. Quem decide para onde vão os seus pensamentos é você. E eu te pergunto, o que você está procurando? Por que você está procurando reviver essa história? O que você está procurando de novo nessas linhas que já foram escritas? Não está na hora de você olhar as linhas que não foram escritas ainda? Então, se dê um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de crédito, de olhar que é daqui para frente. O passado, gente, já foi, ele já aconteceu, né? E aqui tem... Oi, Jéssica, querida, bom? Aqui tem uma pergunta, acho que também é sobre o passado. Eu vou responder para vocês.
Verdade, não esquece mesmo, mas o importante é que lembramos sem rancor. Maria, a gente lembra sem rancor, né? Mesmo porque, assim, foi o que foi possível, foi as ferramentas que a pessoa tinha, foi as ferramentas que você tinha, tá tudo bem, né? Aconteceu, tá tudo bem de verdade, assim. Foi possível, agora a gente pode escrever outra coisa, né? A gente não volta a página e reescreve, a gente sempre vai escrever pra frente. Tá lá. Vamos mais aqui. Uma seguidora, pois simplesmente assim, né? Me ajuda? Ajuda o coração, né? Mas assim, quando eu abro para as perguntas, é uma forma de eu ajudar. No direct, gente, às vezes eu não consigo responder, ou às vezes eu demoro, sei lá, um mês para responder, porque eu recebo muita mensagem no direct. E a ideia do Stories, de eu abrir para perguntas, é para ajudar vocês. E claro, né, eu também faço atendimentos online. Quem tiver interesse, eu posso mandar como pode ter essa terapia online comigo, porque eu passo explicando direitinho. Então, assim, a ajuda eu tô sempre oferecendo, tô sempre aqui disponível para ajudar vocês, tá? Pode ter certeza. Renata, como se desprender do passado? Sabia que tinha uma pergunta do passado. Como se desprender do passado? Retirar a culpa de não ter dado certo um relacionamento de 13 anos. Olha só, gente. Olha aqui uma crença limitante. Lembra da live sobre crença limitante? Como retirar a culpa de não ter dado certo um relacionamento de 13 anos? Coração, deu certo. Vocês viveram juntos 13 anos. Vocês compartilharam uma vida por 13 anos. Como é que você me diz que isso é errado? E aí, gente, é independente do tempo. Às vezes você teve 1 ano, 6 meses com a pessoa e não deu certo. Deu certo sim, a relação deu certo, só não foi possível que ela perdurasse por mais tempo, né? Então, sem essa. E culpa por ter terminado, o relacionamento, ele é sempre embasado em 2 pessoas, tá? Se uma relação não fluiu, não foi pra frente, não é por causa de uma pessoa, mas por causa das 2 pessoas envolvidas. Então, se responsabilize pela sua parte, mas deixe que o outro se responsabilize pela dele. E como se desprender do passado? Agradecendo. A melhor forma da gente se desprender do passado é a gente agradecer por aquilo que a gente viveu. É a gente olhar para trás, agradecer por mais doído que possa ter sido, agradecer pela experiência que teve, agradecer por aquilo que foi possível vivenciar e aprender, tirar alguma coisa dali. Aí a gente não precisa mais reviver esse passado, não precisa ficar lá remoendo, pensando de novo no que foi. A gente vai daqui para frente. Faz sentido, gente? Imagina o quanto de mensagem você recebe, né, Renata? Tem que ter muito tempo. Maria, e às vezes não é possível responder todo mundo, né? E vamos para a última pergunta da noite. Vamos lá. Renata, o que fazer quando seu cônjuge... eu falo essa palavra sempre errada. Cônjuge. O que fazer quando seu cônjuge só fala em separação? Se quiser, separa. Ai, gente, o que a gente faz? Nossa Senhora. Enfim, o indivíduo que você casou só fica falando de separação. O que me parece isso? Me parece um monte de ameaça. Então, geralmente a pessoa ela vai ali infundir, às vezes, uma ameaça velada para infundir um medo. Se ele fica falando de separação, o que gera em você? Quase acho que foi a primeira pergunta, né? Gera insegurança. Então, pera lá, uma hora esse camarada vai ter que decidir ou você vai ter que decidir se você fica ou não fica nessa relação. Mas o importante é que você comece a colocar um pouco de limite nisso, né? Porque se ele sempre fala em separação e você não diz nada ou fica só inseguro, olha, você vai ter que dizer, olha, eu gostaria de conviver, de ter uma vida com você, mas quando você fala assim, me dá a entender que você não quer. O que você tá querendo? Porque assim vocês decidem, certo? Então, acho que isso é muito importante que você tenha voz, eu sempre falo muito isso, né? Que você tenha voz na relação e que você coloque-se também. Porque, cara, é uma manipulação aqui por medo, não rola não, tá? Não rola mesmo. Isso não é o tipo de relacionamento que a gente chamaria de saudável. Ok, corações, as perguntas foram essas. Que bom que deu tempo da gente responder todas as perguntas. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram aqui. Vou deixar salvo aqui no Stories por 24 horas
E amanhã vai estar no YouTube Renata Tanus. Falar nisso, gente, vamos lá me seguir, hein? YouTube Renata Tanus. Toda semana eu coloco um vídeo novo lá. Um beijão pra vocês, obrigada pela companhia, obrigada de coração por de novo estarem aqui comigo, tá? Quarta-feira a gente se encontra novamente. Abração, gente, até mais!